Bom, nós tivemos o fato do dia ainda é a questão do Bolsonaro e essa loucura aí que tomou conta, ele dizer que entrou em transe aí. Eu até publiquei, eu me permiti fazer um pouquinho de psicologia. O Bolsonaro foi um sujeito que sempre atuou nas sombras. Cometeu os piores crimes que alguém já pode ter cometido nas sombras. Nas sombras. Ele fez parte dos porões da ditadura. Ele foi ligado às milícias do Rio das Pedras. Ele foi ligado ao escritório do crime. Vários aliados dele, quando romperam com ele, morreram em situação estranha. Então, é um sujeito que... O próprio caso da vereadora, que eu já publiquei várias vezes, da morte da vereadora, mostra ligações diretas com ele. E sempre nas sombras e sempre com blindagem. E agora ele tem um companheiro que não larga do pé dele, aí, que é tornozeleira. Eu acho que foi por aí que deve ter dado um curto-circuito mental nele. Mas vamos conversar aí com um dos mais avulsos analistas aí desses tempos bicudos aí, que é o nosso amigo João César Castro Rocha. Aí. João César, não falta assunto para você, hein, bichão? Opa! Boa noite, Nassif. Muito bom estar aqui com você. Então, como é que você vê essa... É o fim definitivo aí das apostas do Bolsonaro, agora a família querendo pegar um naco, os governadores querendo disputar outro, uma falta de clareza. Como é que você está vendo esse imbróglio político aí, especialmente na reacomodação da direita e da ultradireita? Vamos lá, Nassif. Nassif, você deve lembrar que há alguns meses, conversando aqui com você, eu sugeria, como um cenário possível, um desaparecimento precoce do bolsonarismo. Porque nós nos preparávamos para imaginar um bolsonarismo sem Bolsonaro como sendo um movimento ainda mais forte, porque não seria refém da figura errática do Bolsonaro. Mas com as atitudes do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Ramagem, essas fugas absolutamente patéticas, covardes, sem nenhum brio, as tentativas patéticas do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo Filho de tentarem mostrar uma importância que não possuem, uma influência que nunca tiveram, o Flávio Bolsonaro sugerindo que se poderia jogar no Brasil uma bomba atômica, pedindo para o secretário, agora eles chamam não mais secretário de defesa, mas secretário de guerra, o Pete Hegseth, que era um Paulo Figueiredo Filho da Fox News, você sabe, não é, Nassif? O atual secretário de guerra, como eles chamam agora, ele era um âncora da Fox News, ele era um Paulo Figueiredo Filho, não era nada mais do que isso. Uma figura patética. O bolsonarismo perdeu a sua chave mais importante, que era o patriotismo, a camisa verde e amarela, o amor à pátria. Isso eu sugeria lá uns 3 meses atrás, que levariam a um definhamento precoce do bolsonarismo, que eu creio que se confirmou, porque na vigília ontem foi uma coisa ridícula, diante da Polícia Federal não houve nenhuma manifestação importante, os caminhoneiros não pararam como eles ameaçavam, o Brasil segue adiante. E nós estamos vendo alguns vídeos que são de uma desmoralização completa na CIF, porque veja, o Bolsonaro tem 70 anos. Quando o presidente Lula foi preso, ele tinha 72 anos. Foi para a Polícia Federal. Quando ofereceram ao presidente Lula voltar para casa com uma tornozeleira, o presidente Lula disse: eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Eu ficarei até o dia que eu provar que sou inocente. É uma altivez. Você imagina, Nassif, se o presidente Lula tivesse voltado para casa mais cedo com uma tornozeleira, eu não acho que ele seria presidente hoje, porque essa é uma imagem muito forte. Hoje circularam vídeos, Nassif, o Bolsonaro respondendo a um agente da Polícia Federal com a voz hesitante, chorosa, dizendo que sim, ele tentou, não exatamente, segundo ele, não exatamente arrancar a tornozeleira, ele dizia, veja como a pulseira está intacta, que é uma coisa patética, ele dizia, mas eu tentei por curiosidade ver o que havia dentro, é uma coisa absolutamente insana. Então, eu diria que a figura do Bolsonaro e o bolsonarismo tendem a essa extinção precoce. Mas, Nassif, eu só vejo um cenário, e eu vou tentar agora dizê-lo, vou escolher as palavras com muito cuidado. Eu só vejo um cenário, Nassif, no qual o bolsonarismo recuperaria força, voltaria a mobilizar as massas e tornaria a eleição de 2026 absolutamente imprevisível,
mas pouco provável uma vitória do campo progressista. Pensando na história do Brasil, pensando em William Shakespeare, a única possibilidade que isso aconteça é a vitimização do Bolsonaro. É só, não sobrou mais nada, além da vitimização. Mas essa vitimização, ela tende... porque há tantos buracos nessa história que não há narrativa que fique em pé. Por exemplo, nós assistimos ao vídeo da Michelle Bolsonaro, não é isso, Nassif? Onde é que Alexandre? estava da Michelle Bolsonaro? Da O vídeo Michelle. dela. Nassif, onde estava a senhora Bolsonaro às 6 horas da manhã? Na casa não estava, Nassif. Porque ela disse, recebi o telefonema às 6 horas da manhã e fiquei muito preocupada. Michelle Bolsonaro, a senhora deveria estar em casa com seu marido. Onde é que estava a Michelle Bolsonaro às 6 horas da manhã? O Flávio Bolsonaro convoca uma vigília, mas ele diz, porque é preciso reagir. Vocês não podem ficar no sofá. Que vigília é essa? Que é uma vigiliação política. Quer dizer, é uma sucessão de nonsense que desmoraliza completamente a figura do Bolsonaro. Essa imagem da tornozeleira girando no perna do Bolsonaro e mostrando para a Câmara que tentaram claramente romper com a tornozeleira é tão absurdo. Qual é a resposta dos bolsonaristas? Eu vi respostas do seguinte teor, Nassif. Eis a prova concreta da tortura a qual o homem está sendo submetido. Devido ao excesso de remédios que teve que tomar, entrou em surto. E apenas porque entrou em surto, tentou romper a tornozeleira. Ô, César, tentar entrar na cabeça, eu sei que é muito difícil, mas tentar entrar na cabeça de um bolsonarista típico aí que considera o Bolsonaro um mito. O Bolsonaro, ele revelou da forma mais explícita possível que é um sujeito medroso, é um poltrão, é um sujeito que sem nenhuma dignidade. Como que isso aí entra na cabeça de um bolsonarista? Eu acho que você mesmo falou dessa questão dos evangélicos, da morte de Cristo, ter o caminho da ressurreição. Como é que entra na cabeça de um bolsonarista ter um líder, um mito que é um poltrão? Eu acho que cada vez será mais reduzida a base fanatizada do bolsonarismo, porque esse ponto que você mencionou agora é muito importante. Nassif, veja, na história, todo líder messiânico apenas permaneceu na memória se ele realizou o que todo líder messiânico deve fazer, que é sacrificar-se para defender a causa. Por exemplo, Antônio Conselheiro. Nassif, eu estive em Quixeramobim há alguns meses, foi uma experiência incrível. Em Quixeramobim, você pode visitar a casa onde nasceu e até seus 20 e tantos anos viveu Antônio Conselheiro. A casa está preservada e existe um centro cultural de enorme atividade em Quixeramobim que movimenta a cidade culturalmente. Nassif, sabe por quê? Porque o Antônio Conselheiro, tendo tido a oportunidade de escapar de Canudos, ele preferiu ficar em Canudos até o último momento, rezando junto com os conselheiristas. Um homem desse você não esquece. Não. Um homem como Carlos Marighella, o grande líder da Ação Libertadora Nacional, respeitado no mundo inteiro. Um homem que tem um livro, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, traduzido em todos os idiomas, traduzido por Jean-Paul Sartre, na revista Temps Moderne. Um homem que era respeitado no mundo inteiro. Foi dada a ele inúmeras oportunidades após o sequestro do embaixador americano, como a repressão seria muito forte, inúmeras oportunidades foram dadas a ele para sair do país. Qual foi a resposta do Carlos Marighella, que já não era um homem jovem? Qual foi a resposta do Carlos Marighella? Um comandante morre com as suas tropas. Ele ficou no Brasil sabendo que estava condenado, Nassif. Este homem, você pode discordar dele politicamente, você respeite este homem pelo seu valor. O presidente Lula, as pessoas disseram para o presidente Lula, com boa vontade, eu não acho que tiveram uma má vontade, acho que muitas pessoas dizem, como Ciro Gomes, acho que fez de boa vontade, disse presidente Lula, levamos o senhor para uma embaixada, porque isto é uma armação para o senhor ser preso. Qual foi a reação do presidente Lula? Eu fico até o final para provar a minha inocência. Ficou 2 anos preso. Nassif, se não fosse a Vaza Jato, o presidente Lula ainda estava preso. Você então, mas essa coragem dele permitiu o momento mais bonito da história da República, que é o bom dia, presidente. Boa noite, presidente. É verdade. Bom dia, presidente. É uma coisa emocionante. Eu estive lá em Curitiba, eu fui a Curitiba numa ocasião, eu fui lá visitar a Vigília, está lá minha assinatura no livro. E era realmente muito emocionante, eram umas 100 pessoas que se revezavam,
e de manhã diziam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Isso conforta um homem na situação que o presidente Lula estava, numa cela, trancado numa cela na Polícia Federal. Então, esses são líderes que permanecem na memória porque estiveram dispostos a se sacrificar pela causa. O Bolsonaro é um falso líder messiânico que sacrifica a causa todo o tempo para salvar a própria pele. Então, o núcleo que permanecerá com o Bolsonaro é um núcleo muito fanatizado que se tornará cada vez mais irrelevante pelos disparates que serão crescentes. Agora, Nassif, vou aqui procurar as palavras com enorme cuidado. Com enorme cuidado. Minha única preocupação é se a vitimização do Bolsonaro tiver uma causa concreta, 2026 é outro universo. E ninguém Como mais foi controlará. 2018. Como foi 2018. É isso, exatamente. É isso. É isso. Se 2018, houver agora. João César, quando eu vi a notícia da facada nele lá, ainda tem que ser explicado. Quando eu vi a notícia da facada, eu falei, ferrou. Todo mundo que viu falou, ferrou. É isso, é isso. E é gozado que isso foi utilizado várias vezes. Foi utilizado pelo Trump. Aqui no Brasil, foi utilizado pelo Demóstenes Torres, numa das eleições. Opa, tem um herdeiro aí? Sou eu. Esse aqui é o João Vicente. Gente, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, filho. O Bolsonaro era burro, ele foi preso com como que ele queria arrancar, só esperar para decidir se ele ia ser preso ou não. Tá vendo, Nassif? Meu filho tem 8 anos, até ele sabe disso, Nassif. Filho, você é o máximo, cara. Tá vendo? Tem 8 anos, Nassif. Só o Flávio Bolsonaro que não vai entender nunca. E, Nassif, então, é isso. Única circunstância que eu considero problemática. Daí, há um mês atrás, uma pessoa pela qual eu tenho enorme admiração, Nassif, e creio que você também, eu considero uma das pessoas mais bem preparadas do Brasil, que é o José Dirceu. Sim. O José Dirceu deu uma entrevista há um mês atrás, mais ou menos, que eu acho que não foi bem compreendida. O José Dirceu disse: o presidente Bolsonaro, e da maneira correta que é de tratar o Bolsonaro, sempre pelo último cargo que ele teve, é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, dadas as suas condições precárias de saúde, não tem condição de ficar na papuda. O mais recomendável para o presidente Bolsonaro é ou uma série especial na Polícia Federal, mas de maneira mais conveniente, prisão domiciliar. Agora, eu entendo. Você sabe qual é o problema aí? Esse sujeito é tão vulnerável, tão fraco, tão poltrão, que ele não conseguiu segurar a peteca nem na casa dele, nem em prisão domiciliar. Como é que fica? Mas aí, Nassif, com prisão domiciliar, com atendimento médico constante, não haverá vitimização possível. Apenas dos fanatizados, 20%. Mas se, por exemplo, me parece que o governo tem tido uma atitude exemplar. Nenhum ministro do governo fez, até agora, pode mudar, política é variável. Até agora, nenhum ministro do governo fez nenhum comentário. Sim. O presidente Lula fez um comentário sucinto e correto. Cabe à justiça decidir. E, da minha parte, me parece que o campo da esquerda deve celebrar o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. Mas eu não comemoraria a prisão do Bolsonaro. Eu celebro o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. E creio que provavelmente acontecerá com o Bolsonaro o que aconteceu com o Collor. Ele terá uma brevíssima, se tiver, passagem pela papuda, que será convertida em prisão domiciliar. Me parece que esse é o caminho mais provável e me parece é o cenário mais favorável para que não se produza o que poderia produzir, ao que não se produza algo cujos efeitos ninguém controla, Nassif. Está lá no Júlio César do Shakespeare, que foi traduzido no Brasil. Sabe quem traduziu o Júlio César do Shakespeare no Brasil? Milor Fernandes. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Sabe por quê, Nassif? Essa é a minha preocupação. Eu vou dizer isso com muito cuidado agora. O Carlos Lacerda traduziu o Júlio César do Shakespeare. E eu sempre tive uma intuição. Eu digo, ele traduziu o Júlio César do Shakespeare porque há uma cena que se reproduziu na história do Brasil. É a famosa cena em que o Júlio César é assassinado no Senado, o Brutus leva o corpo do Júlio César para o fórum e faz um discurso. E ele diz, não que eu não amasse a César, mas eu amo ainda mais a República. Por isso ele foi sacrificado para que a República não virasse império.
Aí entra o Marco Antônio e faz um dos mais famosos discursos da obra shakespeariana. O Marco Antônio entra e diz: eles, os senadores, dizem que César queria ser imperador. De minha parte, nunca escutei ele dizer isso, mas eles são homens honrados. But they are honorable men. Quando ele fala a primeira vez, você leva a sério. Quando ele fala a segunda vez, eles dizem que César queria ser imperador. Eu, que privava de sua intimidade, nunca soube disso, mas eles são homens honrados. O público já ri. Quando ele diz a terceira vez, afirmam que o Júlio César queria ser imperador. Mas como se eu nunca soube? But they are honorable men. Agora já querem matar os senadores. E o Júlio César remata, dizendo assim, no final do discurso, um discurso notável, ele termina no final do discurso. E Júlio César, no seu testamento, deixou uma moeda para cada um dos cidadãos. Pronto. Produz-se uma revolução e aqueles que antes apoiavam a Brutus agora querem inchá-lo. Porque quando a multidão é desperta, ninguém a controla.